Olá, meu nome é Pedro Fuziwara e hoje eu vim aqui falar com vocês algo muito bacana, mas muito bacana mesmo. Que uma vez uma pessoa me perguntou e eu esqueci de responder e eu lembrei agora e eu vim trazer essa informação para vocês. Uma pessoa, um seguidor, me perguntou uma vez: o espírito tem aparência? Olha só que interessante, o espírito ele tem aparência? Eu vou dizer para vocês que o espírito em si, ele tem aparência sim, mas como espírito, nós sabemos que nós somos energia e daí a nossa energia não tem aparência. Eu vou explicar para vocês, vou contar um pouco sobre a minha visão sobre o momento encarnatório e o desencarne, né, o momento de morte. Na verdade, eu vou falar um pouquinho da morte em si. O que acontece? Quando você morre, você passa por alguns processos, né? Então, imagina só, você viveu alguns anos na carne aqui como pessoa. Então, quando você morre, o nosso espírito, a nossa energia, ela tem a nossa aparência. Então, no momento que você morre, sei lá, eu não sei te precisar exatamente quanto tempo depois. Isso vai muito de pessoa para pessoa, de evolução para evolução. Mas, quando a pessoa morre, ela se desconecta do corpo físico, ela ainda mantém a aparência do que ela era no corpo físico. Então, sim, nesse momento o espírito ele tem formato, ele tem o formato da última pessoa que ele foi, tá? E muitas vezes a pessoa morre e ela não tem consciência que morreu, ou não aceita que morreu, ou tem alguma coisa emocional que prende ela ainda nesse mundo. Então, quando isso acontece, ou alguma outra coisa, quando isso acontece, ela fica muito presa neste mundo e daí ela ainda mantém a aparência dela, da última vida que ela teve aqui, né? Vida entre aspas, né? Que o espírito ele tem vida eterna, ele não morre. Então, ela mantém essa aparência, que a gente chama de corpo áurico. Então, ela tem a aparência de como que ela era antes, né? Quando ela estava viva, estava na carne. Isso se mantém até que ela comece a fazer a passagem dela de dimensão. Porque qual que é a diferença de uma pessoa no estado físico para um espírito e para as outras sequências que eu vou falar para vocês aqui? É dimensão, você está numa dimensão diferente. Existem várias dimensões acontecendo aqui no mesmo tempo que a gente, né? Por exemplo, quando uma pessoa morre, ela sai da dimensão física, visível aos nossos olhos, para uma dimensão extrafísica, que muitas vezes os nossos olhos não conseguem ver. Apenas o chakra frontal, né, o terceiro olho, consegue enxergar. Os clarividentes usam muito o chakra frontal para enxergar no espírito. Então, é importante você saber isso. Então, quando uma pessoa morre, ela tem uma aparência dela mesma. Mas quando ela percebe que ela morreu e ela quer fazer a passagem, quer seguir a vida dela, quer evoluir, ela passa por um processo de, entre aspas, morte do corpo áurico. Então, o corpo áurico dela, ela começa a se transformar e ela deixa de ter aquela aparência que ela tinha no corpo físico. E quando ela deixa de ter essa aparência no corpo físico, ela começa a virar como se fosse uma bola de luz, sabe? Imagina só uma bola de luz, é como se fosse uma bola de luz. É o que eu costumo chamar de corpo humeral, né? Se você tiver alguma outro conceito de corpo humeral e quiser deixar aqui nos comentários, eu agradeço, porque assim eu aprendo mais e evoluo junto com vocês. Mas assim, na minha concepção acontece isso, então você se transforma no corpo humeral. Então ocorre, entre aspas, a morte do corpo áurico e você se transforma no corpo humeral. Você passa daí por um processo de cura, né? Quando você vai para hospitais e tal, e você passa por um processo de cura e depois ocorre a sua terceira morte. A primeira morte é do corpo físico, a segunda do corpo áurico, agora a morte do corpo humeral. E quando o seu corpo humeral, entre aspas, morre, eu tô falando de ladinho que a câmera está virada um pouquinho para cá. Quando ocorre a morte do corpo humeral, você deixa de ter aparência, você vira frequência de onda. Nós todos somos frequência de onda, então você vira frequência de onda e a partir daí você deixa de ter uma aparência física. É como se você fosse um sinal de Wi-Fi, aquelas ondinhas, sabe, que você já viu em ilustração de Wi-Fi. Você vira essa frequência de Wi-Fi, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta, se o espírito tem aparência ou não, qual que é a forma, qual que é a aparência que o espírito tem, e exemplifiquei para vocês aqui de uma forma bem bacana, eu acredito que você tenha entendido bastante isso. Me veio aqui para falar sobre, mas então quando a pessoa está no corpo áurico,
Então são esses espíritos que as pessoas veem que estão aqui, e muitas vezes são esses espíritos obsessores, espíritos que estão no umbral, que estão no Vale dos Suicidas, e são eles sim. Bom, beijo de luz no seu coração. Namastê.